paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Onweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos falar aqui a respeito da lição de número 10, que tem como tema o terceiro diário de viagem. Nós vamos aqui, então, alguns destaques da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Já falamos a respeito da rota e alguns locais onde o apóstolo Paulo pisou nessa terceira viagem, dando destaque então que aqui vai acontecer o planejamento inicial da segunda viagem do apóstolo Paulo, onde eles vão pisar em alguns territórios onde eles já haviam pisado na primeira e na segunda viagem. Na primeira quando Paulo vai com Barnabé, na segunda quando Paulo vai com Silas, visitando então igrejas da Ásia Menor e também da região da Macedônia e da Acaia, toda a parte da Ásia Menor e também algumas partes da Europa, a qual eles já haviam pisado anteriormente. Então eles vão visitar essas igrejas, vão atender novamente os irmãos e vai abrir ali o espaço também para que eles pudessem pregar a palavra de Deus em algumas localidades. Leitura bíblica, Atos, capítulo de número 19, do versículo 1 a 11. Aqui é um destaque muito grande nessa lição a respeito da passagem de Paulo em Éfeso e o que vai acontecer lá. Podemos falar assim, um grande avivamento em Éfeso que vai movimentar toda a cidade de uma forma geral, o impacto da Igreja do Senhor através da liderança de Paulo em Éfeso é algo extraordinário, é algo gigantesco que entra realmente para a história e você pode estar fazendo então a leitura com seus alunos porque é uma história muito interessante e maravilhosa, o pisar e aquilo que vai acontecer em Éfeso, fazendo a leitura então de Atos 19, 1 a 11. A mensagem, Atos capítulo 20, versículo 21. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Objetivos: ensinar os principais eventos que ocorreram na cidade de Éfeso e demonstrar que as conversões ao Evangelho trouxeram impacto para a sociedade e mostrar como foi a recepção de Paulo em Jerusalém. Vamos pular aqui, tópico 1, a parada de 3 anos em Éfeso. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo ele vai chegar nessa cidade chamada Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, havia algo interessante porque antes dele chegar, Apolo tinha passado por lá. E Apolo tinha passado por Éfeso antes dele conhecer, antes do encontro de Apolo com Priscila e Áquila, que vai mudar a sua vida. Então, quando o Apolo ele chega em Éfeso, nós vemos que ele já tinha uma vocação missionária muito grande, o Apolo, como um anunciador, como pregador da palavra de Deus. Porém, Apolo ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Apolo ele conhecia o batismo nas águas e a pregação de João Batista, que fala sobre o arrependimento. Então Apolo ele era um varão, como a própria Bíblia Sagrada vai dizer, um homem poderoso nas Escrituras. Ele tinha uma grande base das Escrituras, mas ainda não havia conhecido a experiência do Espírito Santo que vai ser apresentada a ele posteriormente em Corinto por Priscila e Áquila. E nós vemos que quando o apóstolo Paulo ele vai chegar em Éfeso, então os irmãos ainda não haviam ouvido, não haviam conhecido sobre o Espírito Santo. E é até interessante porque no versículo 2 ali em Atos 19, vai dizer a Bíblia Sagrada, os irmãos falando para Paulo, dizendo que nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou seja, eles já acreditavam em Jesus, já haviam se arrependido, mas não sabiam da existência do Espírito Santo. Talvez ainda nem sabiam da experiência e daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então vai ser algo interessante que Paulo vai ser usado então pelo Espírito Santo naquela localidade para pregar, para ensinar a respeito do Espírito Santo, para falar desse Deus, quem sabe ali trazendo então uma mensagem trinitária, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele local, e aonde eles então vão ter um encontro maravilhoso com o Espírito Santo naquele local. Então quando isso ocorre é algo que é maravilhoso, porque quando eles não conheciam ainda a presença do Espírito Santo, nós vemos que através da vida do apóstolo Paulo, através da pregação, depois da imposição de mãos, nós vemos em Atos 19 uma experiência carismática que vai marcar a igreja de Éfeso naquele momento.
onde Paulo vai pregar, ele vai ensinar a respeito dessa doutrina, vai falar sobre o Espírito Santo, e enquanto ele fala sobre o Espírito Santo, batizando em nome de Jesus, nós vemos no capítulo de número 19, versículo 6, que Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Então aqui nós vemos uma experiência carismática, aonde tem a imposição de mão dos apóstolos falando em nome de Jesus, e aqueles que estavam recebendo essa carga, a presença do Espírito Santo naquele momento, o batismo no Espírito Santo, nós vemos que eles falavam em línguas e também profetizaram, como nós conhecemos então a glossolalia, falando então em novas línguas, em línguas inspiradas diretamente pelo Espírito Santo. Então Paulo, ele vai continuar ali em Éfeso pregando a palavra de Deus, e nós vemos que esse choque, aquilo que vai ocorrer em Éfeso, depois da mensagem paulina, depois dessa carga do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, nós vemos que a igreja vai viver momentos maravilhosos na cidade de Éfeso, com um crescimento gigantesco que vai impactar toda aquela cidade. E Paulo, ele continua ali, ele prega a palavra de Deus, e nós vemos que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, o Senhor, nosso Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas ali em Éfeso, enquanto ele pregava, enquanto ele anunciava, enquanto ele ensinava. Nós vemos também que os seus ensinos iam vindo acompanhado de sinais. Em Atos 19:11 vai dizer: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então nós vemos aqui um destaque também para um tempo de curas e milagres dentro de Éfeso. O Senhor, nosso Deus, trazendo a libertação daqueles que estavam oprimidos, e milagres, cura de enfermos, transformação de pessoas, conversão em massa, através então das pessoas daquela cidade vendo o extraordinário sendo feito e se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo, ao qual, a partir do momento em que as pessoas se rendem a Jesus, nós vemos elas também experimentando maravilhas, sinais, como foi visto de uma forma muito grande naquele tempo em Éfeso. Então Paulo, ele vai pregar a palavra de Deus. E nós vemos também que Paulo vai ser usado em alguns casos para a libertação de muitas pessoas que estavam naquele local, pessoas que estavam dominadas por espíritos ruins, e nós vemos aqui que era algo característico da igreja daquele tempo, em qual o apóstolo Paulo e também a igreja do Senhor expulsava demônios usando então o nome de Jesus. E isso vai chamar a atenção naquela cidade de alguns judeus, né? E esse é um destaque interessante que ocorre ali em Éfeso. Alguns judeus exorcistas vão observar a forma como Paulo fazia e como a igreja fazia, e vão buscar também expulsar demônios em nome de Jesus. E quando eles chegam para fazer esse trabalho, né, nós vemos que os demônios vão falar então para os judeus: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí este evento, esse acontecimento vai trazer um grande impacto para a cidade, tanto quanto para estes homens que foram expulsar os demônios dessa forma, quanto também para a cidade de uma forma geral, quando vão ouvir essa história que vai ser marcante, vai ser impactante. Então, esse acontecimento vai trazer um impacto, vai trazer um murmúrio positivo, vamos falar assim, para a cidade naquele momento, que quando eles conhecem essa história, muitos vão se render ao Evangelho da Cruz, e muitos também nós vemos e observamos praticantes de rituais, de magias. Nós vemos que eles vão pegar os seus livros e vão colocar fogo, né? Vão queimar os seus livros de magia em praça pública. Então nós vemos um avivamento, algo marcante acontecendo em Éfeso naquele momento, quando as pessoas vão conhecer, vão ser impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e vão ser transformadas através da igreja naquela localidade, sob a liderança do apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui algo marcante e algo lindo acontecendo. Quando a gente para fazer aqui uma análise direta de tudo aquilo que aconteceu em Éfeso, nós vemos
uma experiência carismática, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Nós vemos dons espirituais acontecendo como operação, milagres, maravilhas, profecias. Nós observamos também libertação ocorrendo de uma forma maravilhosa naquele local e depois de um tempo as pessoas se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas se aproximando do Senhor, muitos magos, vamos falar assim, queimando seus livros de magia em praça pública, mostrando então um avivamento ocorrendo em Éfeso e pessoas sendo cheias da presença do Espírito Santo, essa experiência carismática. Tópico 2, o conflito religioso e econômico. E aqui a gente começa a observar o impacto da igreja na cidade, que tinha uma cultura distinta, que tinha uma religião distinta. Então, com essa conversão numerosa de cristãos, houve um abandono massivo na cidade da idolatria. Então, Éfeso ele tinha essa característica por ser uma cidade idólatra, né? Ali dentro de Éfeso tinha templo, alguns deuses trazendo destaque da lição para a deusa com D minúsculo, Diana. Então nós vemos aqui que isso vai trazer um certo desconforto para aqueles que dependiam disso e também nós podemos dizer da cidade de uma forma geral, porque a economia local era movida através da idolatria do povo de uma forma geral. E isso vai provocar ali um certo desconforto entre os produtores de objetos do templo da deusa Diana, que na cidade de Éfeso ali havia realmente um templo, um local onde os populares e também vinham pessoas de outras localidades se reuniam ali em Éfeso e tinha o templo, a deusa Diana, onde eles entravam dentro do templo, entregavam ali as suas oferendas, a forma qual eles adoravam a Diana e também compravam alguns artigos dentro do templo e levavam. E com a razão de muitas pessoas na cidade de Éfeso ouvirem a mensagem de Jesus e estarem se tornando cristãs, se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo, vai trazer um certo desconforto, porque vai diminuir, vai baixar a adesão e a entrada então de pessoas no templo da deusa Diana, mexendo então com o bolso de alguns empresários, como nós vemos, que trabalhavam aí com essa prática vendendo objetos para pessoas idólatras. Então a conversão de muitas pessoas à fé em Cristo trouxe um prejuízo para o mercado de ídolos dentro daquela cidade e eles vão se sentir então incomodados com a presença da igreja lá. E vai se levantar uma grande discussão na cidade, ao qual esses homens que vão se levantar em uma revolta contra Paulo e contra a igreja, liderados por Demétrio, vão se levantar contra eles, todos os artesãos, todos aqueles que discordavam da presença da igreja em Éfeso, alegando então que a igreja estava atrapalhando a economia local. E isso vai trazer então um grande conflito dentro daquela cidade. Provavelmente alguns ali não vão aceitar também, a igreja já havia muitas pessoas. A casa deles era Éfeso, então eles não queriam sair dali, né? Não tinha como expulsar a igreja daquele local, as pessoas simplesmente decidiram acreditar no nome de Jesus Cristo, mas nós vemos aqui que tinha esse embate e que esse embate foi algo que precisou ser enfrentado em muitos momentos da história e assim como hoje ainda há. E isso marca que algo que é maravilhoso e algo que deve ser levado em consideração também e qual a igreja tem que compreender, porque nós vemos que com o crescimento desse politicamente correto, né, como nós observamos, nós vemos que muitas pessoas são contra os missionários irem em alguns locais e incentivarem, né, as pessoas que aceitam a Jesus Cristo a abandonar algumas certas práticas culturais. Nós vemos que era da cultura da população de Éfeso adorar a esses deuses, fazia parte da forma como eles foram criados e da forma como eles nasceram, né? Adorar a esses deuses pagãos, mas nós vemos que quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus entra na pessoa, não há quem possa permanecer o mesmo. Então, a reação das pessoas após a conversão a Jesus Cristo já foi imediata de entender que, a partir do momento em que há o encontro com Jesus, devia acontecer também o abandono de antigas práticas, ou seja, a conversão, o compromisso de servir a Deus, ele traz mudanças de hábitos e impacta o ciclo social, impacta a família de uma forma geral, porque servir a Deus pode ser o abandono
de algumas práticas culturais e práticas que devem então ficar para trás. Então nós vemos aqui o impacto do cristianismo dentro da sociedade de uma forma geral. Quando Jesus chega, aquilo que não agrada deve se retirar. Quando Jesus está no ambiente, ele se torna prioridade. E tudo aquilo que nós fazíamos no passado, e quem sabe até achávamos que era normal, se não nos convém mais fazer, nós deixamos para trás para seguir a Jesus. E isso que vai acontecer de uma forma grandiosa em Éfeso. As pessoas que anteriormente adoravam a deusa Diana, a partir do encontro com Jesus não havia mais como adorar a dois deuses, pois somente nosso Deus, somente Jesus Cristo, somente o nosso Senhor é digno de louvor, de adoração e da nossa servidão, da nossa entrega. Então nós vemos aqui essa característica que vai se dar em toda a história, em diversas localidades e até nos dias de hoje. Quando o Senhor chega no ambiente, não há coração que possa permanecer igual. Algumas práticas são mudadas. E isso deve ser compreendido. Algumas práticas dentro de algumas culturas são mudadas quando o Senhor chega. Claro que vai ter algumas diferenças, né? Porque nós não estamos falando aqui que as pessoas elas vão ser sempre iguais, sendo que nasceram sobre uma educação diferente, sobre uma cultura diferente, mas é algo que não muda, independente do local, independente do país, independente da cidade, é que pecado, que é errado, que é certo. E que o nosso Jesus é um Jesus que o mesmo que está aqui é o mesmo que está lá do outro lado do mundo. Então nós observamos aqui algo maravilhoso. As doutrinas fundamentais, elas são as mesmas. Por isso nós vemos aqui essa transformação que aconteceu em Éfeso e que também acontece em nossas vidas, da qual nós trazemos exemplo, embora hoje nós moramos aqui no Brasil, mais especificamente nós aqui na cidade de Criciúma. Então nós vemos aqui essa transformação maravilhosa e como a Igreja do Senhor ela vai impactar dentro do ciclo social, dentro da cidade de Éfeso, tanto em práticas culturais e o abandono também do paganismo e das antigas práticas mundanas, trazendo então a um novo tempo para a igreja e para alguns cidadãos de Éfeso, que agora iam ter que aceitar o crescimento da igreja naquele local. Tópico 3, a parada final em Jerusalém. Então Paulo, ele vai se dirigir após essa passagem dele ali em Éfeso, né? Esse probleminha que também vai servir como um motivo para ele se retirar dali para acalmar os ânimos, visto que Paulo era uma pessoa muito impactante, né? Uma influência muito impactante para o seu tempo, que vai chamar a atenção tanto dos cristãos quanto também das autoridades locais. Ele vai então para Jerusalém e estava chegando então para o seu destino final. Quando Paulo chega em Jerusalém, a presença dele naquela cidade vai ser festejada pelos irmãos e pela igreja do Senhor que lá estava. Então ele vai ser bem recebido em Jerusalém. Ele chega, ele vai entregar as ofertas que ele traz da região da Macedônia e da Caia para os irmãos que lá estavam e vai ter um momento de comunhão, onde ele vai compartilhar as boas novas, onde ele vai pregar a mensagem de Jesus, vai ensinar aos irmãos que ali estavam a respeito da palavra de Deus. E aí os irmãos que estavam ali em Jerusalém, alguns já haviam avisado Paulo sobre isso anteriormente, mas alguns que ali estavam também vão falar a respeito de que tinha muitos judeus naquele local que queriam que Paulo fosse parar na cadeia, né? Que estavam um pouco irritados com Paulo. Então, e não somente isso, mas alguns judeus que eles iam percorrendo, tu vê como que era o levante contra a vida desse homem, né? Imagina, muitos não aguentariam estar na pele dele. Se a gente parar para fazer uma observação, nós estamos falando aqui do primeiro século, e muitos judeus eles iam percorrendo ali pela cidade de Jerusalém, blasfemando, falando mal de Paulo, dizendo que ele pregava contra a lei de Moisés, dizendo que ele pregava o abandono da lei de Moisés, que ele fazia coisas erradas. Então nós vemos aqui uma acusação falsa contra a vida de Paulo. E um levante muito grande de alguns judeus que não gostavam e não suportavam dele, e alguns vinham até mesmo da região da Ásia Menor para se encontrar em Jerusalém, que era costume, né? E nós vemos que eles já se levantavam ali contra Paulo. Então, em determinado momento, Paulo até vai participar ali de um ritual de purificação, mas mais na frente nós vemos aqui que Paulo ele vai estar no templo quando ele vai ser visto por algum dos judeus que não iam com a cara dele e que já perseguiam ele desde o tempo em que eles estavam na Ásia Menor. E ali então esse judeu ele vai acusar falsamente Paulo, dizendo que ele ensinava contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés, contra o templo e também profanava o lugar sagrado, levando então gentios até aquele local
alguns locais sagrados. E isso vai trazer então um grande alvoroço para aquela região. Muitos judeus, alguns manipulados, alguns convictos, alguns ruins, vão se levantar contra um outro judeu. É importante destacar aqui que Paulo é ex-fariseu, mas também é judeu, mas vão se levantar contra Paulo por causa da mensagem que ele pregava e vão começar então a arrastar Paulo por toda a cidade, até fora do templo, com o objetivo ali de matar Paulo. Então nós vemos aqui um ódio gigantesco de algumas pessoas e isso vai acontecer em Jerusalém. Quando ele é arrastado para fora da cidade, o objetivo das pessoas já estavam se preparando para matar Paulo, já estavam pegando as pedras nas mãos. Foi quando chegou então o comandante romano com suas tropas e ali nós vemos que ele vai apaziguar a situação, mas vai levar Paulo preso e aqui se dá então o fim, né? Depois a gente vai falar mais sobre o apóstolo, mas o fim dessa terceira viagem missionária, finalizando em Jerusalém e finalizando, teoricamente, aos nossos olhos, que fim triste, né? Mas de que forma que aconteceu? Nós vemos as pessoas, algumas irritadas com Paulo, só que não, né? Muito pelo contrário. As perseguições, elas ocorreram e elas ocorrerão nessa terra. Teve perseguição durante a primeira viagem, durante a segunda viagem, durante a terceira viagem. Muitos não aceitaram e muitos não suportaram a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Muitos levantes aconteceram, mas todos esses levantes foram necessários para que o evangelho de Jesus Cristo continuasse crescendo cada vez mais. Ali eles estavam levando Paulo, mas nós vemos que já tinha Timóteo, já tinha Erasto, já tinha Tito, já tinha Priscila, já tinha Áquila, já tinha Apolo pregando a palavra de Deus. Fora os outros discípulos de Jesus Cristo, como Pedro, como João, como Tiago. Então nós vemos aqui que o crescimento da igreja, depois nós vemos os pais na fé, tantos homens que foram levantados por Deus durante o segundo século, durante o terceiro século. Isso é maravilhoso, porque a missão foi cumprida, a obra foi concluída. Toda a região da Ásia Menor, toda a região da Macedônia, da Acaia, uma parte da Europa, já estava totalmente evangelizada, ao qual todos os moradores gentios, olha o feito que o apóstolo Paulo conseguiu realizar. Todos os moradores gentios e judeus ouviram o evangelho através da liderança do apóstolo Paulo, por toda a Ásia Menor e também a região da Macedônia e da Acaia. Então isso é algo extraordinário e um feito maravilhoso. Então a realização de Paulo, a missão foi cumprida, o sentimento era de combati o bom combate, guardei a carreira. Fechou. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo, o sentimento de que a missão ao qual ele havia sido designado para fazer havia sido cumprido. Tanto que ele vai dizer, o viver para mim é Cristo, agora o morrer é lucro. Então esse sentimento de combater o bom combate era evidente na vida do apóstolo. E por mais que muitos possam olhar os últimos momentos e dizer que foi morte realmente, nós vemos que a eternidade está aí para provar em que o apóstolo Paulo com certeza guardou a coroa e ainda tem toda uma eternidade com o nosso Senhor Jesus. Imagina o galardão e aquilo que foi conquistado pelas mãos desse homem. É algo extraordinário, é algo lindo. E detalhe, a vida do apóstolo Paulo, além das almas que ele ganhou durante o tempo que ele pisou nessa terra, quantas almas não se renderam a Jesus através da vida do apóstolo Paulo, através das suas mensagens, através das cartas, através desse Novo Testamento que é recheado de escritos paulinos e também da sua vida nessa terra. Então é algo lindo, é algo maravilhoso e que nós aprendemos muito com as viagens missionárias do apóstolo Paulo e o seu pisar, o tempo em que ele esteve aqui nesse planeta chamado Terra, até chegar o tempo do encontro com o nosso Senhor. Conclusão, o ministério do apóstolo Paulo foi conduzido por Deus. Mesmo quando a situação parecia complicada, havia um propósito maior, a pregação do evangelho do Senhor Jesus e a salvação de almas. Amém, meus irmãos? Então essa aqui é o fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, destacada aqui por nós. E foi bênção de Deus, eu creio que Deus abençoará grandemente a sua aula também. Lembrando aqui que esse programa é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, fique atento nos próximos vídeos, deixe seu comentário também aí embaixo a respeito da sua opinião sobre o apóstolo Paulo, quão importante ele foi para a sua vida e com certeza tem uma marca de influência em cada um de nós que conhecemos as suas mensagens e conhecemos muitos dos seus escritos, de alguns versículos que foram escritos pelo apóstolo Paulo de cor.
que você possa também trazer esse sentimento para os vossos alunos, para que eles também possam se inspirar nesse grande homem de Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, professor. Essa é a vossa aula de hoje e até a próxima.